Boa noite, queremos aqui novamente, então, cumprimentar a todos, né, público presencial, público remoto, irmãos encarnados e desencarnados, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus aqui na Terra, né? Sintam-se todos muito bem acolhidos por cada um de nós e por toda a espiritualidade que está sempre aqui a nos envolver, né? A este nosso encontro síncrono, como foi o termo que eu aprendi semana passada lá na Federal de Professor. Eu achei assim muito bonito, muito clássico, uma maneira muito chique para chamar de aula remota, né? Porque o remoto, ele dá uma impressão assim, ele remete-nos a algo mais técnico, né? Mais uma área mais científica, da computação, das ciências de informação. E o síncrono não, ele traz uma vibe assim clássica, uma coisa tradicional, literária, né? Parece que saiu diretamente de um livro de Machado de Assis e veio até nós, né? O nosso encontro. O passado fazendo uma visita ao presente, né? Eu, que amo literatura e amo viajar pelas palavras, né? Que tenho a sensibilidade de sentir o suar de cada palavra aos meus ouvidos, eu fiquei, assim, maravilhada, né? Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas e o que isso tem a ver com o tema da nossa palestra de hoje, né? Educação no lar. E eu vos respondo, tudo. Nós vamos falar de educação, e a educação passa pelas palavras. São pelas palavras que nos comunicamos, né? Tanto de maneira verbal quanto na escrita. E há várias maneiras de se dizer a mesma coisa. Quem aqui já ouviu aquela expressão assim, é bonitinho, mas quando abre a boca... Ou então, olha, fulano calado é um poeta. A boca fala do que o coração está cheio, né? As palavras nos traem, elas também nos identificam, elas mostram quem nós somos, elas trazem a nossa identidade, né? Elas dizem de que região a gente é, né? Tudo ela vai ali nos desnudando, né? Por isso a importância da escolha, né? A escolha de cada uma palavra. E essa importância e observância lexical não está só nas gramáticas, não, está na Bíblia também, isso é bíblico. Ó, quando diz assim, lá em Mateus 12:34, que a boca fala, o coração está cheio, né? Ele fala, raça de víboras, como podeis vos falar boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tem que cuidar o que fala, né? Nós externalizamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, né, por meio da voz. Tanto é que as pessoas, elas conseguem perceber se a gente está bem ou não, só pela nossa voz, né? Se a gente está com aquela voz embriagada, se a gente está com aquela voz gaguejada. A gente já sabe, né? Alguém gaguejou perto da gente, já fica atento, né? Porque tem coisa aí, né? E a gente concretiza, a gente dá forma ao abstrato, né? Aos nossos sentimentos e essas emoções através da voz. Isso é muito interessante. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça, né? Aí tem uma outra passagem de Mateus 15:11, que diz assim também. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Trazendo a luz do conhecimento espírita, né, que a gente estuda, né, que a gente sabe, esse conhecimento é perfeitamente adaptável, né, quando diz que toda vez que a gente lança uma palavra ruim em direção ao outro, a gente é o primeiro a ser infectado, né? César ensinou isso para a gente no momento no Livro dos Espíritos. Nunca mais eu esqueci, né? Porque antes de chegar no outro, você pensou ela, você sentiu ela. E aí, toda aquela energia deletéria, aquela energia pesada, tá vindo aqui, ó, vai passar pela sua laringe, pela sua garganta, e você vai jogar em direção ao outro, né? Mas o primeiro prejudicado é você, o prejuízo primeiro é o seu. Da mesma maneira que fica o perfume nas mãos de quem oferece flores, né? Ficam também os miasmas, os resíduos desequilibrantes, né? De palavras malditas, de emoções e sentimentos, né? Mais baixos, né? Então, reflitam. Quantos chakras são feridos, né? No momento que a gente vai lançar uma palavra ruim para o outro, né? É o coronário, é o frontal, é o laríngeo, é o cardíaco, aí vai para o solar, que é ali onde estão as emoções mais baixas, né? Que vai lá, interfere no esplênico, aí compromete a nossa imunidade
espiritual, mental, que vai para a física, meu Deus do céu, né? É um crime que não compensa, né? Na verdade, nem um crime compensa, né? Mas é uma engenharia desengrenhada que acontece dentro da gente, né? E a gente achando que está ferindo só o outro, né? Mas não. Shakespeare já dizia, né? A raiva é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Ó, a raiva é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Que paradoxo, né? Palavras férem. Sim, tem muito. Tem palavras que, nossa, parece que cortam na pele, né? Que rasgam o coração, assim, aquilo fica batucando na gente, batucando, né? Olha, é muito ruim, né? Mas fere não só quem recebe, mas quem diz também. Mesmo que não seja essa uma forma consciente de pensar, mas acontece. Não por mim. Aí tem gente que pensando, ok, o discurso está quase me convencendo, mas ainda não entendi o que isso tem a ver com a nossa palestra de hoje, Educação no Lar, né? Mais uma vez vou dizer, tudo. Onde é que você aprende a falar? A dar forma às suas primeiras manifestações verbais. Que é o uso das palavras. Em casa, né? O verbal, uso das palavras. Não verbal, imagem, gestos, aula de redação. Desculpa, mais forte que eu. Mas é em casa. É em casa que inicialmente a gente aprende a se manifestar, a se comunicar com os outros, né? Por isso que se diz, a educação vem de casa, a educação é de berço, né? Então, não terceirizamos, portanto, essa missão para as escolas, né? O papel do professor é outro. Tem contributo, sim, e muito grande no auxílio à formação daquele sujeito, né? Daquele ser, enquanto sujeito, enquanto protagonista da própria história, né, no desenvolvimento do pensamento crítico, do bom senso, do sujeito vivente pertencente a uma sociedade, né? Tem um contributo muito grande, professor, na formação de cada ser humano, né? Mas é muito cansativo e extremamente desnecessário, por exemplo, quando um professor tem que parar a aula para escutar queixa de um aluno que fala assim, por exemplo, professor, ele está me beliscando. Professor, ele está mostrando o dedo do meio para mim. Professor, ele está me olhando. Professor, ele respira. Sabe? Desnecessário, né? Mas e quando esse jovenzinho cresce e chega à universidade? E aí tem as aulas síncronas, como eu falei para vocês, né? Que é uma aula que acontece em tempo simultâneo, né? Em tempo real, onde há interação simultânea, né? Por mais que as pessoas não estejam no mesmo ambiente físico, no mesmo espaço físico, elas estão ali se comunicando. É como a gente aqui nesse encontro. Só que aqui a proposta é outra, né? Aqui é palestra, não é aula, mas isso não impede de algum momento ou outro alguém interagir aqui comigo, né? Só que lá não, lá o objetivo é outro, lá é para ter aula, lá não é palestra, né? E aí ficam lá o pessoal lá com a câmera toda desligada, e tal, o professor falando, perguntando, aí a gente só escuta os altos grilos lá, cri, 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 cri. Como eu já falei, aqui é outra proposta, aqui é palestra, então a crítica não é para a gente aqui, né? Mas se vocês forem participar de uma aula, please, liguem as câmeras e interagem, né? Mas é em casa. É em casa que a gente tem as primeiras referências. É em casa que a gente está, como se diz, descalço, né? Palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Já dizia o nosso glorioso filósofo chinês Confúcio. E de Confúcio não tem nada, está bem claro no que ele falou, né? Palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É sabedoria humana, mas não é a sabedoria divina. Nós sabemos, através dos ensinos da doutrina espírita, né, que a casa, a nossa casa, nosso lar, não é somente uma construção material, um espaço confinado entre pessoas, mas é uma reunião e uma união de corações, corações que estão se reencontrando, corações que precisam se reajustar uns com os outros, corações que têm uma tarefa em conjunto, que é o auxílio ao progresso de cada um. O
o auxílio ao progresso de cada um. Isso é muito sério. É no lar a nossa primeira escola. E são os nossos pais, os nossos primeiros mestres e mentores. A missão de receber um espírito na Terra tem uma ordem de grandeza tão imensa que diz que vem com uma responsabilidade, um comprometimento, um compromisso diretamente com Deus. E do qual seremos cobrados por isso. Eu não sei quais as perguntas que vão ser feitas para vocês lá no momento que se encarnem, quando vocês tiverem que prestar as contas lá de vocês e eu as minhas. Mas pelo que a gente estuda e vê na literatura espírita, eu sei que é certa, já vão pensando na resposta. O que é que vocês estão fazendo com os espíritos que vocês receberam aqui na Terra, que estavam sob sua responsabilidade? O que é que vocês estão fazendo com esses espíritos? E não importa se é de laço sanguíneo, se é adotivo, se é emprestado. Se você recebe alguém do qual você exerce uma certa responsabilidade, uma certa autoridade sobre aquele ser, você já tem ali o compromisso, já tem ali a responsabilidade. Claro que são graus diferentes, mas tem a responsabilidade. Por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho 4 sobrinhos, várias crianças já passaram por mim aqui na evangelização, na mocidade. Hoje em dia tenho cerca de 200 alunos que estão bem naquela idadezinha que, vieram para mostrar que veio, né, de resgatar umas tendências pretéritas lá que precisam de resgate. Já me fizeram pensar 5 ou 6 vezes se eu ainda vou querer ter os meus próprios, né? Porque eu sei que é um amor diferente, né? Eu sei. Mas eu me arrisco a dizer que eu amo meus alunos, cada um deles. Eu amo. Mas, às vezes eu tenho vontade de sentar, dar uma respirada, fechar os olhos e dizer: some da minha frente por pelo menos 10 minutos. Porque é difícil. É desafiador. É muito desafiador. Mas depois eles vêm, aí dá aquele sorrisinho, aí, né, já... Mas, olha, parabéns para vocês. Parabéns para quem disse sim a esse chamado de receber um espírito na Terra, de ter a responsabilidade de um espírito dentro da própria casa. Não é uma tarefa fácil. Por isso é tão nobre. Por isso que é um comprometimento diretamente com Deus. A maternidade é um segredo da mãe com Deus. Tem alguém que diz, não me lembro quem agora, mas fala. O que é que vocês estão fazendo com as almas que vocês receberam aqui na Terra? Think about this. O maior investimento que se pode fazer a uma alma, a um espírito encarnado aqui na Terra, é com a sua educação. A educação formal, sim, é da escola, mas também e principalmente a educação moral, a educação dos sentimentos, os exemplos, os bons exemplos. Não se pede perfeição, mas se pede coerência. Lembre-se sempre, são as 2 áreas, a da moral e a da inteligência. Essa é a chave, hashtag fica a dica. Passe-me que nos eduquemos, para que a gente tenha a possibilidade de educar o outro, o próximo. Um bom profissional precisa ser, antes de tudo, um bom ser humano. Um bom profissional precisa ser, antes de tudo, um bom ser humano. Você é um bom profissional, ótimo, mas você é um bom ser humano? Coerência. Certa vez, eu ouvi uma fala onde dizia assim, que ninguém é incoerente. Nenhum ser humano é incoerente. Aí eu fiquei pensando, como não é incoerente? A gente vê tanta coisa assim, né, que tá tudo virado. Aí a pessoa respondeu, nós achamos que o outro é incoerente porque nós estamos olhando ele sob a nossa ótica. Nós analisamos o outro a partir das nossas escolhas. Cada ser humano age de acordo com a história que teve. Cada ser humano age com um contexto de escolhas
que pôde fazer ao longo da sua vida, né, de toda a sua trajetória. Nós somos a reação de escolhas que estamos fazendo ao longo da nossa vida. E não só nessa, né, de outras também, né? Um dia nós precisamos aprender a escolher. Mas quem foi que nos ensinou a escolher? A gente teve que aprender. Quem foi que ensinou a gente a escolher? O que foi que o outro nos ensinou a escolher? Qual foi o poder que o outro teve ao nos fazer escolher o que é melhor? E assim a gente vai criando uma história particular, pessoal, né? E que nos leva a um processo estranho, muitas vezes, né? Que o outro reconhece como incoerente e vice-versa, né? Não, Dani, até aí tudo bem. Só que eu estou pensando numa coisa aqui. Isso é algo muito abstrato e subjetivo. Porque quem é que vai definir a coerência das coisas? Como é que eu vou saber se o meu ensino foi coerente em detrimento do outro, ou o outro em detrimento do meu? Quem é que está com a verdade? É bastante filosófico isso, né? E ótimas perguntas também para a gente refletir. Mas eu já trouxe essa referência aqui em 3 palestras minhas, e semana passada o palestrante também falou a mesma referência, deve ser para a gente fixar bem, né? E disse-nos Jesus em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Do que estamos falando aqui? Os ensinos de Jesus. Do que Jesus veio para nos ensinar. E o que ele veio nos ensinar? As leis de Deus, as leis divinas, criadas por Deus e, portanto, perfeitas. Porque, sendo o Criador perfeito, as leis não poderiam ser imperfeitas, seria incoerente. As leis divinas ou naturais. Ou naturais, né? E a partir do momento que você conhece essas leis, o abstrato se torna concreto, o subjetivo se torna objetivo, porque é isso. São essas as leis, que não vão mudar nunca, desde o início até o final. As leis humanas, sim, mudam, de acordo com o desenvolvimento da humanidade, mas as leis divinas, não. É desde lá do início até nossa chegada à perfeição, né? E vão ser para os outros também. Por isso que eu falei, temos que nos educar para termos condições de educar o próximo, né? Da maneira mais coerente, adequada, né? Ah, mas eu não tinha esse conhecimento tão claro assim, muito menos meus antepassados, meus antecessores. Sim, sim, meus irmãos, eu entendo vocês. Eu também. Mas eu quero dizer uma coisa que essa noite para vocês. Não importa qual seja o contexto das escolhas em que vocês viveram até hoje. Não importa qual o contexto das suas incoerências. Todos caímos nesse despertar e reflexão da mesma forma. Todos estamos convidados hoje a viver e a pensar as escolhas que nós fazemos à luz desse ensino moral do Cristo. E como já falei, nele não há incoerência. A gente nunca vai errar se seguir as leis divinas, né? O homem só é infeliz porque dela se afasta, né? Está lá no livro dos Espíritos. Reflita e descubra o seu processo. De forma íntima, nada mais é do que isso. Descobrir o que as suas escolhas fizeram com você e de você, e mudar o que precisa ser mudado. A referência nós já temos. O que os outros escolheram por você? Aquilo que foi transformado no ser humano que você é hoje, até esse momento da sua trajetória evolutiva. E ter bom ânimo e tomar consciência e dizer, tudo bem, se hoje eu sou convidado a escolher diferente, a consertar uma história passada, ok, estou disposto. Eis-me aqui, Senhor. Já fiz essa palestra também. Por isso que temos e contamos com a misericórdia divina, né? E que nos espera o tempo que for necessário. Só que, vamos, né? Está na hora, né? Porque transição planetária
negócio está apertado, então é melhor a gente já... Aonde estão os seus pontos que te aproximam das leis divinas e aonde estão os seus pontos que te afastam das leis divinas? Reflita sobre isso e você será capaz de compreender qual o nível da sua incoerência. E da sua coerência também, né? Porque ninguém é de todo mal, né? Nós sabemos disso. Olha, eu tive bons exemplos, sabe? Eu tive boas oportunidades. Eu pude provar de alguns privilégios. O trabalho voluntário, para mim, por exemplo, é algo muito natural, porque eu cresci vendo isso, através dos meus avós, através do meu pai. Meu pai trabalha até hoje. Parece Jesus falando, né? Meu pai trabalha até hoje. Mas sim, assim como Deus, meu pai também trabalha até hoje, de forma voluntária, lá nas festas de igreja, lá no interior, lá que a gente cresceu, no bairro, lá no interior de Santa Catarina. Até hoje ele trabalha. Já vai ter uma segunda aposentadoria de trabalho voluntário. Então, para mim, uma atividade como essa, de voluntariado, de ajudar o outro, de olhar para o outro, de fazer essa doação minha, né, do meu tempo, porque o maior tesouro que a gente tem é o nosso tempo, né, que esse não volta nunca mais, né, espaço a gente reconquista, mas tempo perdido nunca mais, né, então, para mim, me cai como algo muito familiar, muito natural, ninguém nunca precisou me convencer ou me dizer, olha, tem que fazer isso porque vai fazer bem para você, porque é isso, é aquilo. Ninguém precisa me dizer porque eu cresci vendo isso. É o exemplo, o bom exemplo. Né? Está no meu DNA, literalmente. Até agradeço meu pai por isso, que vai me ajudar na minha redenção. Né? Mais uma vez, não é a perfeição, mas a coerência. Ninguém está pedindo perfeição. Principalmente em um mundo de provas e expiações. Esquece, não vai ter perfeição aqui. Santo Agostinho tem uma prece muito bonita. Ele diz assim: compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna veio do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e com de todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. E como se faz isso? Estamos aqui falando de uma lei divina natural, lei de progresso. E onde eu encontro a orientação sobre essa lei do progresso? Bom, posso te ajudar falando aqui na parte terceira do Livro dos Espíritos, lá nas leis morais. Novamente, ensino moral do Cristo, daquele que não há incoerência. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cada vez que fizer palestra, eu vou lembrar. Até eu desencanar, eu vou falar sobre isso. No Evangelho do Espiritismo, tem um capítulo chamado Coletânea de Preces. Né? Aí, é bem interessante lá. Quando vocês tiverem oportunidade, deem uma olhadinha. Tem para várias coisas, para pedir um conselho, para alguém que acabou de desencarnar, para um doente. É muito interessante, né? E tem também 3 preces lá, sob o título Por uma Criança que Acaba de Nascer. Aí olha o que fala lá. Diz assim, ó, Espírito que encarnaste no corpo do nosso filho, sê bem-vindo, sê bendito. Ó Deus onipotente, que nolo mandaste. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Eu não falei que vai ter que prestar contas? É um depósito que nos foi confiado. Porque sabemos que não estão nossos filhos, né? São empréstimos de Deus, né? Nós somos criaturas divinas de Deus, né? E continua. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que hão de povoar a terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem.
pelos nossos conselhos e bons exemplos. Ó, os bons exemplos. E os conselhos, a gente só sabe aconselhar se a gente também já aprendeu a fazer antes, né? E continua. Se cair no mal por nossa culpa, responderemos por isso, visto que então teremos falidos em nossa missão junto dele. Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de cumprir. Se este filho nos vem como provação para os nossos espíritos, faça-se a tua vontade. Como já dissemos aqui, o lar é um reencontro de corações, né? Tem as almas afins, mas também tem os desafetos, né? Que a gente precisa reajustar, né? As condições de reajustes. E ainda continua. Bons espíritos que presidistes ao seu nascimento e que tendes de acompanhá-lo no curso de sua existência, não o abandoneis. Nunca somos abandonados, sempre estamos acompanhando. Os maus espíritos que tentem orientá-lo para o mal. Dar-lhe força para resistir às sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que o esperam na Terra. Isso tem que ser quase um mantra para a gente, né? Agora, quando fala assim, afastai dele os maus espíritos, eu sempre lembro daquela passagem do Chico, né? Quando chegava lá, ai, Chico, pelo amor de Deus, me ajuda a afastar os obsessores de mim, né? Aí ele falava, mas para que afastar? Vamos evangelizar todos, né? Aquela calma dele, né? Ele é espírito de autoescola, né? E realmente não adianta, afasta 10, volta 15, né? Então, vamos evangelizar todos, né? É igual quando a gente faz evangelho no lar, né? Quem está lá ouvindo, né? Ou aprende, se evangeliza, ou acha chato e vai embora, né? De qualquer maneira, vai fazer a higienização, né? Vai estar ali harmonizado, né? Aí tem uma outra, que ela diz assim, ó. Meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus espíritos. Olha a criação divina, né? Olha a responsabilidade. Faze, Senhor, que eu seja digno do encargo que me impuseste. Concede-me a tua proteção. Ilumina a minha inteligência. Ilumina a minha inteligência. A fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete preparar para ascender a tua paz. A fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete preparar para ascender a tua paz. Que tendências são essas? As tendências egoístas, orgulhosas, chantagistas, maquiavélicas. O espírito reencarnante, desde cedo, vai mostrando, né, as suas inclinações, os seus vícios, os seus instintos, as suas tentações. A gente vê aquele corpinho ali todo fofinho ali, mas dentro dele tem um espírito já, ó, né? E que traz toda aquela bagagem junto dele, né? Aí a gente ouve muita gente falar assim também, né? Ah, eu não vou ter filho com esse mundo que está hoje, todo virado, os valores todos invertidos. Ah, não, eu prefiro ter pet, prefiro ter planta, né? Que mundo que vai ter para ele? E essa preocupação realmente é real, né? Que mundo que vai ter para ele, né? Quando o questionamento, na verdade, deveria ser: que pessoa eu estou preparando para o mundo? Porque o mundo é formado por pessoas, por seres humanos. Muda-se a percepção, muda-se as ideias, as coisas, né? Ah, não, o Brasil já era, não tem mais jeito. Eu fico triste quando eu ouço um negócio desse. Porque o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Khalil Gibran, ele é um filósofo, escritor, poeta, ensaísta e pintor libanês.
ele tem um poema denominado Vossos Filhos. Achei muito interessante, eu trouxe aqui para trazer para vocês. Olha o que ele disse, que vem ao ponto do que a gente está falando aqui. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertence. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós. Ah, não, eu sou um médico muito bem sucedido, meu filho é obrigado a fazer medicina, ele tem que seguir, senão não vai dar certo, ou administrador, sei lá. Não façam isso. Porque a vida não anda para trás, e não se demoram com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na cena do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem, rápidas e para mais longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Pois, assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O que você está arremessando para o mundo? Sabe, gente, muito embora eu quisesse, eu queria muito, sério. Mas eu não sou salvadora da pátria, sabe? Mas a minha parte eu procuro fazer. Eu me preocupo muito com o tipo de ser humano que eu estou preparando, a formação daquele jovenzinho lá, preparando para a sociedade, para o mercado, para a família, né? Eu tenho essa preocupação, né? Tanto é que a gente tem o lema lá, a formação do bom cristão e honesto cidadão, né? De sujeitos conscientes, responsáveis pelos seus atos, né? Um jovem como protagonista ali da história, né? E o que isso implica também, porque protagonismo, ele indica tanto direito, mas também deveres, né? Então, tem responsabilidades ali, né? Então, a gente sempre tenta, né, infundir isso neles, né? Para eles já se acostumarem desde cedo, né? E tem dado muito certo, né? Porque nós não somos marionetes, né? Nós somos filhos de Deus e, portanto, a gente tem esse germe divino dentro da gente, né? Assumamos esse papel. Coragem. Desperta tu que dormes. Vem para fora, Lázaro. Eu amo intertextualidade. Ah, Dani, então tá. Então todos os seus alunos serão ótimos na sociedade? Olha, não posso garantir. Mas a minha contribuição tá. Assim como diz no Livro dos Espíritos, no capítulo da pluralidade das existências, nas perguntas 209 e 210. Diz assim, questão 209. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um espírito bom para animar seu filho? E a resposta: um espírito mau pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. E muitas vezes, Deus o atende. Provavelmente o pedido dele foi sincero, então Deus o atendeu, né? O problema é quando a gente encarna aqui, a gente esquece tudo, né? Mas, questão 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um espírito bom em vez de um espírito inferior?
E eles respondem: não. Mas podem tornar o espírito do filho que geraram, podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse é o dever dele. Os maus filhos são uma provação para os pais. É uma grande provação, né? Passamos a parte que nos cabe, de sermos as boas influências, né? Os espíritos que chegam até nós, sob nossa égide de responsabilidade, de alguma maneira, né? De alguma forma. O que perpassar a nós, as nossas melhores intenções, né? Entreguemos a Deus, afinal é a criação dele, né? A gente faz o que a gente consegue, agora, né? A gente também não pode se culpar, né? Se a gente fez tudo o que pôde por aquele espírito, e mesmo assim decidiu seguir caminhos que ele tem o livre-arbítrio também, né? Aí é com ele, né? Mas a nossa parte a gente faz, né? No momento ali da criação, do desenvolvimento, né? Na hora de moldar ali, né? Aquele espírito, a gente tenta fazer o nosso melhor, né? E aí, se a gente está com essa consciência tranquila, ok, né? Os filhos são nossos empréstimos, né? Do Pai Maior para cada um de nós, né? Como ferramenta, instrumento de progresso, né? E evolução, para que a gente atinja o nosso propósito maior, né? Que é a perfeição. Então, isso é um movimento muito solidário entre os dois, né? E os dois servem de instrumento um para o outro, né? Por algum motivo muito nobre, aquela alma veio encarnada ali junto de você, né? Pois, como nos diz Chico, né? Na reencarnação, ninguém erra de endereço, né? Estamos onde devemos estar, junto daquele núcleo familiar da qual pertencemos, né? Ah, não, no meu caso teve um engano, porque eu não pedi para vir nessa família. Às vezes implorou. E, para finalizar, a gente tem uma última prece lá que diz assim: Deus de bondade, pois que te aprouve permitir que o espírito desta criança viesse de novo sofrer as provas terrenas, destinadas a fazê-lo progredir. Dá-lhe luz, a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te, adorar-te. Faz, pela tua onipotência, que esta alma se regenere na fonte das tuas sábias instruções, que sob égide do seu anjo guardião, a sua inteligência se desenvolva e amplie, e o leve a ter por aspiração aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante que o ilumine através dos escolhos da vida. Que ele, enfim, saiba apreciar toda a extensão do teu amor, que nos põe em prova para purificar-nos. Senhor, lança paterno olhar sobre a família a que confiaste esta alma, para que ela compreenda a importância da sua missão e faça que germinem nessa criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha a ti. Digna-te, ó meu Deus, de atender esta humilde prece, em nome e pelos merecimentos daquele que disse: Deixai venham a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Essa prece aqui resume tudo aquilo que a gente conversou essa noite aqui, né? Então, a gente até poderia mandar, né, para as crianças ali naquela família e tal, né? Seria até uma de caridade a gente poder mandar essa prece para elas, né? E elas fazerem e entenderem aqui, né? Lançarem esse olhar, né? Então, que Jesus possa adentrar o nosso lar, né? E permanecer ali hoje e sempre, porque na família que tem Jesus, o lar é mais feliz, né? Muito obrigada.